Eduardo Caldeira. Eu creio que não estamos exatamente num velório. Creio que estamos, enfim, a analisar um documento estruturante para a sociedade portuguesa e para os portugueses e que não tem apenas, como por vezes em algumas destas intervenções pode concluir-se, aspectos negativos. E o que demonstra são exatamente os resultados, porque uma Constituição da República é um instrumento, não é um fim em si mesmo, os resultados da Constituição de 76 para a sociedade portuguesa e para os portugueses, nomeadamente ao nível dos equilíbrios que ela estabeleceu, comparando, e era curioso também termos aqui a perspectiva do que é que a Constituição de outros países, com os quais possamos fazer estudo comparado, dizem sobre alguns aspectos que criticamos na nossa. É interessante ver, talvez, e por uma questão de curiosidade, analisar em tempo o que diz a Constituição Espanhola, o que diz as Constituições anglo-saxónicas, relativamente sobre alguns aspectos que aqui hoje são tratados como se sejam pecados originais da nossa Constituição e que, de alguma maneira, também estão plasmadas noutros modelos constitucionais que não o nosso. Eu fico aqui apenas com uma dúvida. Em algumas destas intervenções, quer a do professor Paulo Otero, quer agora na última do professor Coutinho, que é, defende-se ou não uma nova Constituição que não a de 76? É que eu não percebi, de facto, se acha que a Constituição de 1976 também não me parece que seja, e com o devido respeito, rigoroso afirmar que as 7 revisões constitucionais, ou melhor, ignorar que tiveram contextos político-económicos específicos que a justificaram. Não é apenas e só, enfim, um sinal de vulnerabilidade constitucional. Elas tiveram contextos políticos e económicos determinados, de equilíbrios parlamentares, de equilíbrios políticos e que, portanto, não podem ser descuradas ou esquecidas para justificar, se é que se pode dizer assim, as revisões constitucionais feitas ao tempo. Mas a minha dúvida fundamental é esta. E vejo muito pouco estudado e afirmado na sociedade portuguesa esta questão. Vejo muita gente questionar, e é bom questionar, porque no fundo é no processo interrogativo que chegamos a boas soluções. Vejo muita gente questionar a Constituição de 76, mas ainda não vi ninguém, talvez uma ou outra exceção, defender objetivamente, afinal, que Constituição é que o país precisa que não esta. Era uma dúvida não muito existencial, bem, obviamente, mas é uma dúvida que eu gostava de ver mais esclarecida. Obrigado, doutor. A professora Cristina Queiroz, se faz favor. Mais uma pergunta para depois fecharmos este painel. Bem, e pedindo aos... Está ligado? Está. Pronto, cumprimento mais uma vez a mesa e o meu querido amigo Vladimir Brito. Eu gostei muito da sua intervenção, até porque há uns anos que me manda a dedicar a essa parte, portanto faça o favor de não me excluir, que eu não gosto de ser excluída, e venho-lhe fazer um desafio. Eu já propus ao reitor da minha universidade uma discussão sobre a independência do Poder Judicial. Agora, eu julgo que precisamos de discutir a questão da intermediação dos conselhos superiores. Devo dizer que não concordo, sei onde quer chegar, mas a expressão adequada não é a questão do autogoverno, porque isto não se trata do autogoverno das magistraturas, trata-se de formas de participação da sociedade na administração da justiça, e depois gostava de ver discutir a questão do Conselho Único, como é, por exemplo, em França. Porque se é certo que o Ministério Público não faz parte do Poder Judicial, porque é uma magistratura hierarquizada externamente e hierarquizada internamente, mas também, por outro lado, defende a legalidade, que é o princípio do Estado de Direito e da democracia, mas, ao mesmo tempo, tem que defender e executar a política penal do Governo. Portanto, isto são tudo coisas extremamente interessantes, felicito-o e desafio para fazermos todos um congresso sobre esta matéria. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Cristina Queiroz. Mais alguma questão que queiram colocar? Bem, eu já agora vou aproveitar também para colocar uma questão. Sobretudo pensando aqui nos nossos amigos dos países de língua portuguesa, com quem tenho trabalhado amistosamente. Enfim, todos nós temos ligações. O professor Vladimir, aliás, até mais do que qualquer um de nós, tem 3 nacionalidades, é guineense, cabo-verdiano e português. Mas a verdade é que
As nossas parcerias, enfim, eu falo também aqui a partir da Nova Direito e da Universidade Autónoma, as nossas parcerias têm-se dado cada um no seu domínio, eu naquilo que sei, que é o aspecto, enfim, do ensino e da investigação do direito constitucional. Mas nós sabemos que um Estado de Direito é uma coisa complexa de se construir. Uma coisa é fazer eleições de um dia para o outro, pôr uma urna e as pessoas irem lá votar, haver uma campanha, preencher um boletim secretamente numa cabine de voto. Outra coisa é uma realidade vivida e algo mais complicado ainda, que é a construção do pilar mais difícil do Estado de Direito, que é o pilar da justiça. E eu gostava de saber, aqui junto do professor Vladimir, particularmente, como é que ele vê a evolução do crescimento e da consolidação da justiça nos vários países de língua portuguesa. Bem, do ponto de vista constitucional há vários modelos, por exemplo, a Guiné não tem Tribunal Constitucional, Timor continua numa situação ainda intermédia, nunca mais criou o Supremo Tribunal de Justiça, tem um Tribunal de Recurso que já vinha do tempo da ocupação da Indonésia. Angola tem, o Moçambique que não se chama, mas é como se fosse, mas vai chamar-se na próxima revisão constitucional Tribunal Constitucional, chama-se Conselho Constitucional. Agora em Cabo Verde foi instalado precisamente um Tribunal Constitucional. Aliás, um dos nossos próximos candidatos a doutoramento é um juiz conselheiro do Tribunal Constitucional de Cabo Verde. Portanto, há aqui uma série de... Isto no que respeita ao Tribunal Constitucional, porque é semelhante, claro, mas há outros domínios. Há a questão da justiça das contas, da justiça financeira, que é uma questão muito importante, hoje na ordem do dia, também nesses países, e as outras justiças, em que eu acho que apesar de todas as coisas são mais fáceis, que é a justiça civil e a justiça criminal. Onde está o busilis da questão é na justiça financeira, na justiça administrativa e na justiça constitucional. Eu até diria, a mais difícil de todas é a justiça administrativa e a justiça financeira. Portanto, estas três perguntas, talvez comece com o professor Vladimir. 2 minutos para cada um, pode ser? 2 minutos para cada um para fazermos o intervalo. Põe questões difíceis e depois há pouco tempo para não responder. A técnica nunca falha. Só falta meter música. Só falta meter música de fundo. Bom, o Dr. da Alcadeia, de facto, entendo que tem razão, porque o que me parece que tem havido nos últimos tempos com este discurso da morte da Constituição Portuguesa é, de facto, um assassinato seletivo da Constituição Portuguesa. E, portanto, ainda não morreu completamente, mas continua-se a assassiná-lo seletivamente para ver se morre, mas por acaso tem resistido. Como agora se diz, é resiliente. Não é? É resiliente. É claro que muito do discurso, às vezes, é fora do texto, descontextualizado historicamente. Porque muitas vezes é fácil hoje falar de que é isto ou aquilo, esquece no momento histórico em que alguns fenómenos aconteceram, os condicionalismos, como se diria antigamente na esquerda portuguesa, as condições objetivas e subjetivas eram aquelas e não outras. E, portanto, não se pode fazer a história com aquilo que a gente quer hoje, fazendo a história ontem. Portanto, é preciso contextualizar essa questão para podermos falar bem e corretamente da Constituição. Eu entendo que, de facto, o que pergunta que Constituição precisa, é evidente que todos querem uma outra Constituição, é um outro modelo, tão ideológico como este. Porque não há nenhuma Constituição no mundo que não seja ideológica. Mesmo a americana, a Constituição não escrita inglesa, é tudo prende de ideologia. Umas vezes está mais expressa, outra vez está mais implícita. Portanto, é uma questão de ver. As Constituições liberais tinham poucos artigos, mas nunca vi Constituições tão ideológicas como aquelas, do 22, 36, etc. São Constituições absolutamente ideológicas. E, portanto, não vamos tapar o sol com a peneira e o discurso deve ser feito, de facto, com todas essas perspectivas e abertamente. Eu sou um desconstrutivista nesse aspecto, sigo um pouco de Derrida com as suas teorias desconstrutivistas, exatamente porque só assim eu compreendo as coisas. Quanto à Cristina Queiroz, minha amiga Cristina, a Conselho Superior com os dois magistraturas, em minha opinião, nunca. Como diria o Ministro, jamais. Jamais. Até agora o aeroporto ainda não apareceu. Jamais. Porque, de facto, ou temos magistratura judicial, temos de distinguir o que é o órgão soberano dos outros magistrados que colaboram ou são atores importantes a nível do processo penal ou do processo civil. Uma coisa é a jurisdição como processo, que é completamente onde são os advogados, os funcionários da justiça, os secretários judiciais, etc. E outra coisa é a jurisdição como órgão de soberania. E nessa só há de facto, um órgão, só um Conselho Superior pode subsistir sob pena de absoluta confusão de jogos. Quanto à evolução da justiça, como é sabido, eu em Cabo Verde era contra a criação de um Tribunal Constitucional autónomo.
Entendia que bastava o Supremo fazer a Justiça Constitucional. Não porque fosse contra tribunais constitucionais, mas porque entendia que não havia condições objetivas e subjetivas para se criar um Tribunal Constitucional e não havia nenhuma necessidade, quer teórica, quer prática. Criou-se um, teve-se de instalar e está muito bem. Quanto aos outros países, o grande problema que às vezes as constituições lusófonas coloca, e a legislação lusófona coloca, é o mimetismo das questões portuguesas. E daí que resulta às vezes em falhanços completos. Lembro que em Angola, por exemplo, tivemos lá há muito tempo um regime semipresidencialista, que não funcionava e nem podia funcionar. No continente africano não funcionam regimes semipresidenciais. É uma fábula. E isto gerou grandes problemas na gestão política de Angola durante algum tempo. Nomeadamente problemas de inconstitucionalidade que ninguém levantava, porque o Primeiro-Ministro era admitido, o Presidente da República legislava à vontade, matéria do Governo, mas fazia o Presidente da República e ninguém dizia nada, porque toda a gente tinha a percepção que aquilo não prestava. Bom, e, portanto, penso que as constituições dos países lusófonos, continentais, africanos e cabo-verdiana, etc., tentam se adaptar à realidade dos países e não mimetizar as constituições europeias. É uma má receita que René David nos deu nas constituições francesas, quando fez Constituição para todos os países francófonos, era igual, era uma que ele mudava o nome e distribuía, e é o que se deu, é o que deu na África. Quanto ao Tribunal Administrativo e Financeiro, tribunais administrativos, não sou contra o modelo, até porque sou de processo administrativo, portanto, se eu perdi emprego se fosse contra, mas contra o modelo português, que é um modelo historicamente, enfim, sedimentado. Em África, tal como no Brasil. No Brasil hoje discute-se muito se cria, se não cria tribunais administrativos. Já o Ricardo Perlingueiro e outros têm andado a debater, eu faço parte de um grupo que debate essas matérias. Que, se for necessário, cria-se, mas se não for necessário também não vale a pena estarmos a criar ordens jurisdicionais só para dizer que temos ordens jurisdicionais. Porque os outros tribunais podem funcionar com secções especializadas em cada uma das áreas. Não vejo mal nisso. Tribunal de Contas, de facto, é muito importante para a gestão da conta pública, em minha opinião. Essa deve existir em todos os países, em minha opinião também, embora adaptada à realidade concreta de cada país. Não é dizer que o déficit tem de ser 3%, pergunto porquê é que é 3%, porque a Santíssima Trindade é que decidiu que fosse 3%. Portanto, temos de fazer as coisas, de facto, com algum rigor. Essencialmente, nós africanos, não podemos mimetizar aquilo que se passa nos Estados Unidos, no Brasil, ou temos as nossas realidades, fazemos as coisas de acordo com elas, embora assumindo o ensino, a evolução da ciência nos outros países, etc. É muito importante, mas temos de ter em conta a nossa realidade. Penso que Cabo Verde funcionou bem, porque a Constituição foi feita por cabo-verdianos. Os cabo-verdianos fizeram a sua Constituição e, portanto, aqui funcionou porque estava lá adaptada ao país. Agora a palavra ao professor Pereira Coutinho, só por um minuto. Bom, a questão que o professor Caldeira coloca é difícil. Eu, pessoalmente, acho que cada geração tem direito à sua própria Constituição. Não vejo porque é que não podemos discutir uma nova Constituição se chegarmos a um consenso necessário para tal. Agora, dentro deste quadro em que vivemos atualmente, de compressão dos poderes soberanos do Estado português, a discussão constitucional seria sempre muito limitada. E isso é um aspecto que é particularmente claro. Eu discordo do professor Vladimir, eu acho que parte da Constituição portuguesa é letra morta, nesse sentido concordo com o professor Paulo Otero, especialmente a parte relativa à Constituição Económica. Mesmo que, enfim, nós já não temos política monetária, a nossa política orçamental está profundamente condicionada, as opções, o orçamento é sempre um documento muito holístico, onde nós exponhamos a definição da concretização dos direitos sociais e neste momento, enfim, a Comissão Europeia, a União Europeia basicamente diz-nos onde é que devemos apostar e isso obviamente cria disfunções no sistema político muito graves, porque não só a própria União Europeia, a professora Cristina Queiroz explicou isso de manhã, o funcionamento da União Europeia é tudo menos democrático, porque não estamos ainda num Estado federal, e eu sou um federalista, pois, talvez nunca cheguemos lá, mas este sistema que nós temos atualmente é o pior de dois mundos, porque as disfunções sobre o nosso sistema político são muito difíceis, porque as últimas eleições portuguesas mostraram isso, a dificuldade que os portugueses tiverem a avaliar a ação deste governo, no sentido em que muitas políticas públicas o governo dizia que não eram da sua responsabilidade, tinha sido a Troika, e este governo vai pelo mesmo caminho, que isto não é o orçamento deles, quer dizer, quando o próprio Estado diz que o seu próprio orçamento não é seu, foi imposto de fora, então temos uma desvitalização total dos poderes soberanos do Estado, e isso não se resolve com uma nova Constituição. Resolver-se-ia se saíssemos da União Europeia e entrássemos num projeto político a sós, ou com um espaço lusófono, etc. E isso justificar-se-ia sempre uma nova Constituição. No plano atual, não vou ser eu a lançar essa bandeira da nova Constituição, porque sei que isso não resolveria coisa nenhuma neste contexto atual de constrangimentos geopolíticos em que nos encontramos. Sei que isto é um bocadinho pessimista, mas é a minha opinião.
Obrigado. Professor Fernando Tavares, para terminar, 1 minuto, por favor. Hoje de manhã tivemos a morte da Constituição, agora também nessa mesa estamos também a falar de uma Constituição que parece que não existe, e a questão me parece que não é essa. Nós lutamos séculos para termos um padrão mínimo, o que está na Constituição. São direitos mínimos, e nem eles se concretizam. Então, para aqueles países que não têm tradição, que viveram durante muito tempo, né, sobre situações fora dele, próprio país, o que nós precisamos, na verdade, é que a Constituição seja concretizada. Porque se isso for feito, já estaríamos muito bem. Então, nós não precisamos de uma nova Constituição. Precisamos que essa Constituição seja concretizada. Porque aqui em Portugal já se fala, o professor Coutinho fala que ela não existe, de manhã ela não existe, e eu fico pensando, mas de que estamos a falar? Nós, professores de Direito Constitucional, estamos a falar de quê? Então, o que nós precisamos é que seja concretizada e que os princípios que se constam na Constituição sejam efetivamente aplicados o tempo todo. Porque se nós fizermos isso, aí sim vamos falar de outro modelo, mas o que nós não temos é ela ser concretizada. É longa lista de direitos e garantias fundamentais, que às vezes numa tacada, num julgamento, o princípio da presunção de inocência vai para o lixo, numa tacada só, e isso custaram vidas, guerras, e está lá na Constituição. Então, está lá um corpo estendido no chão? O que nós precisamos é de ter a Constituição ser concretizada. Esta é o que nós precisamos de fazer. Muito obrigado. Vamos agora fazer o intervalo de 10 minutos, depois ainda teremos o último painel, Justiça, Constituição, Justiça e Segurança, e depois temos que nos arranjar aqui para receber a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. Até já.